À noite convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, onde nós vamos ler do capítulo 1, versículo de 1 a 10. Essa carta amada, que servirá como meditação para nós nessa noite, um grande desafio também para a igreja do Senhor. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 1 a 10, carta de Paulo àquela amada igreja, que diz assim a palavra do Senhor. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve no nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos tornastes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos orar, irmãos, pedindo a bênção de Deus para a nossa vida. Senhor, nosso Deus e Pai, nós temos diante de nós a Tua palavra aberta, mas precisamos mais do que isso. Não somente de ter a Bíblia aberta diante de nós, mas termos a nossa mente aberta, o nosso coração também aberto, os nossos ouvidos também abertos. E, ó Senhor Deus, te pedimos que, ao abrir o nosso coração, a nossa mente e o nosso ouvido, o Senhor mesmo fale ao nosso coração poderosamente através e por meio da Tua palavra, que é viva, que é eficaz e mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Tudo isso nós te pedimos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, essa querida carta aos Tessalonicenses, é o primeiro documento que nós temos notícias do Novo Testamento. Antes mesmo de nós termos escrito os evangelhos, que era compartilhado oralmente pela igreja, esse é o primeiro documento encontrado, talvez o primeiro documento a ser escrito mesmo, que foi considerado depois como palavra do Senhor. Tal a importância dessa carta aqui, e maravilhosamente também, dado o seu assunto, porque essa carta aqui tinha um propósito, aliás, todas as cartas têm esse propósito, de confirmar a fé dos cristãos, de também exortar as igrejas nos seus erros, nas suas mazelas que eles tinham, e trazer uma nova esperança para a igreja, para reanimá-los no caminho cristão. E como nós precisamos disso nos nossos dias, não é? Tantas notícias que nós estamos ouvindo do mundo, o mundo está perplexo, já são mais de 2 anos aí
nesta pandemia, de tantas coisas acontecendo no mundo de um modo geral, e ficamos perplexos do que está acontecendo no mundo e também com a igreja do Senhor. Qual será o futuro? O que nos reserva? A nossa saúde, não só a saúde física, mas a saúde econômica do mundo. As pessoas estão aí sem saber muito bem o que fazer, o que esperar. Então, a desesperança, irmãos, ela campeia em várias áreas. O número de suicídios tem aumentado grandemente aí no mundo. Não só por causa da pandemia, mas por outras questões também de relacionamentos, e aí vai afora. Onde nós podemos encontrar lenitivo para a nossa alma? Onde nós podemos encontrar forças para a nossa alma, para continuar firmes no Evangelho do Senhor? Somente através da palavra do Senhor. E essa palavra do apóstolo Paulo aqui caiu muito bem naquele momento daquela igreja ali, porque era uma igreja nova, era uma igreja recente, era uma igreja que já nasceu no meio de tribulações. Paulo vai citar aqui, nós vamos falar sobre isso. Já nasceu no meio de tribulações. O apóstolo Paulo, Silas, que é também chamado aqui de Silvano, que é o mesmo. Paulo, Silas, Silvano, eles eram missionários e chegaram naquela cidade de Tessalônica e passaram ali 3 sábados pregando, não somente na sinagoga, que era o costume do apóstolo Paulo. Ele tinha esse privilégio de ser um mestre da palavra, ele era reconhecido, ele tinha essa abertura para pregar lá, para falar para eles, e ali ele pregou durante 3 sábados e também na cidade. Mas os judeus lá, enciumados por causa da pregação do evangelho ali, houve uma grande perseguição a eles, eles não podiam mais ficar ali, senão eles seriam mortos. E eles saíram de lá, foram para a Bereia, depois os judeus dali não conformados, olha só a perseguição como era, não conformado que eles tinham fugido de lá, e a cidade de Bereia ficava 160 quilômetros longe de Tessalônica, foram até lá, e não tinha carro naqueles dias, lá não tinha trem, não tinha metrô, tinha que ir a pé. Eles foram lá atrás dele para persegui-lo lá também em Bereia. E eles precisaram fugir também de Bereia e ir para Atenas, e lá eles encontraram paz. Por quê? A perseguição era muito grande. Imagine aquela igreja ali pequena, que passou ali talvez no máximo 1 mês com o apóstolo Paulo, 1 mês. Uma igreja recente, uma igreja nova e que foi perseguida também. Quem ficou lá, Jason, por exemplo, Paulo, Silas e Timóteo, de ficar na casa de um homem chamado Jason, foi preso. Ele e os amigos dele foram presos e precisaram pagar uma quantia lá para serem libertados, para poderem ir para a sua casa. Você pode perceber isso depois da sua casa, lendo lá em Atos capítulo 17. Está toda essa história, tudo que eu estou falando aqui, está lá no capítulo de número 17, para você ver o drama daquela igreja ali. O drama que eles estavam vivendo. Muitas pessoas, alguns judeus, e muitas pessoas que eram simpatizantes do judaísmo, e outras que eram pagãos mesmo, tinham se convertido ao evangelho poderosamente. O evangelho chegou ali poderosamente, e algumas pessoas se converteram ao evangelho. Houve muita perseguição, mas houve ali uma igreja formada ali, sem liderança, porque os líderes tinham ido embora. O apóstolo Paulo só vai saber notícia quando ele estava lá em Atenas, que ele foi lá para Corinto, eles se encontraram ali com Timóteo e Silas, se encontraram no meio do caminho, ouviram a notícia que a igreja estava bem, perseguida, mas bem, estavam lá firmes na palavra do Senhor, e o apóstolo Paulo começou a ouvir da fé daqueles irmãos ali, por causa do poder da palavra de Deus, que era maior do que os sofrimentos que aquela igreja estava passando. Maior. Hoje nós cantamos aqui, né? Engrandecei o Senhor comigo. E lá no Salmo diz a mesma coisa, né? Fala assim, engrandecei o Senhor. Engrandecer. Como é que nós podemos engrandecer o Senhor? Tornar Deus grande, né? Isso é uma palavra da Bíblia. Como é que você pode tornar Deus grande? Deus já é imenso. É quando Ele se torna grande para nós, não um Deus pequeno, que não pode salvar, que não pode curar, que não pode fazer nada. Às vezes o nosso Deus é pequeno demais, e nós precisamos torná-lo grande para nós. Não que Ele não seja grande, Ele é imenso, Ele é todo poderoso,
Mas qual a concepção que nós temos desse Deus? Essa igreja aqui tinha o poder da palavra de Deus na vida deles. Apesar das tribulações, apesar dos perigos, da adversidade do mundo, eles estavam firmes, como nós vamos ver aqui na palavra de Deus. As características de uma igreja firme na palavra do Senhor. Talvez você ouvindo tantas notícias do mundo, né? É isso que dá, ouvir muita notícia do mundo, mas não ouvir o que diz a palavra de Deus, a notícia da palavra de Deus. Ficamos mais bebendo da notícia de pessimismo do mundo do que as alegrias da palavra de Deus. E hoje nós vamos voltar a nossa atenção à palavra de Deus para reconstituir essa alegria que nós temos recebido da palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo diz assim: Paulo, Silas, que é o Silvano, Timóteo, a igreja de Tessalônica, em Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. É uma introdução costumeira, ele diz assim: damos sempre graças a Deus. Ele dava sempre graças a Deus. E ele vai contar para a igreja de Tessalônica o que ele orava, qual era a sua adoração, por que motivo ele estava dando graças a Deus. Então ele vai contar um pouco daquilo que ele falava nas suas orações. E aqui nós temos 3 princípios comuns. Não vou ficar detendo nesses princípios aqui, porque eu tenho muita coisa para falar aqui, mas são 3 princípios claros para a gente. Quais são eles? Vamos lá. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. Então a primeira característica daquela igreja era uma igreja com fé operosa, que operava, que não era uma fé apenas de palavras, apenas dizer que crê, mas era uma fé genuína, que exercitava, que exalava aquilo que eles criam realmente. Então a primeira característica é a fé, como você pode perceber aí. A segunda característica é da abnegação do vosso amor. Primeiro a fé, depois o amor que aquela igreja exercia ali. Aliás, foi essa igreja aqui de Tessalônica que fez o costume de fazer arrecadação para os pobres. Se você for lá na igreja, na carta aos Coríntios, que o apóstolo Paulo escreveu muito mais tarde, ele vai falar do exemplo, que aquela igreja aos Coríntios era uma igreja rica, mas não dava nada para ninguém. Tinha lá pessoas necessitadas e eles tinham dificuldade. E o apóstolo Paulo assim: olha, veja o exemplo de Tessalônica. Eles eram pobres, mas eles faziam arrecadações para socorrer os pobres. Então era um amor operoso também, sem abnegação. Eles faziam ofertas mesmo para as pessoas que estavam passando necessidade. Então a segunda característica que a gente vê aqui é o amor. E a terceira característica aqui da sua oração que ele fala aqui, qual que é? E da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Terceira característica é a esperança que eles tinham em Cristo. Então são 3 coisas que nós já conhecemos lá em Corinto já há muito tempo, né? Todo mundo conhece ali. Hoje nós temos a fé, a esperança e o amor. É um assunto corriqueiro do apóstolo Paulo em muitas das suas cartas. Então ele falava isso, que era uma característica que o cristão devia carregar. Primeiro a fé no Senhor Jesus Cristo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quem que se aproxima dele tem que crer que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então a fé é algo necessário para adorar a Deus. Sem fé é impossível adorar a Deus. E sem amar a Deus você também não consegue. E sem esperança também não tem nada que você possa oferecer a Deus. E a palavra esperança na Bíblia não é a mesma palavra que nós temos de esperança, né? Quando a gente vai falar com as pessoas, falar em esperança, fala assim: eu espero que isso aconteça. Há um negócio de dúvida ali quando a gente fala em esperança humana, né? Eu espero que eu consiga passar no vestibular. Eu espero casar em tal data. Então, a esperança que nós usamos não é a mesma esperança da Bíblia, como nós usamos. A palavra esperança na Bíblia significa certeza, absoluta certeza. Não tem contingência que vai atrapalhar
os planos de Deus. Quando a Bíblia fala de esperança cristã, fala de algo certo, certeiro na vida. Não é algo que pode ou não acontecer, como muitas vezes a gente usa normalmente falando, mas é alguma coisa firme. A esperança na Bíblia é algo que você deposita ali e você sabe que Deus não vai falhar, que Ele vai fazer, vai cumprir a sua promessa. Não é como nós, que às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Então, o apóstolo Paulo fala daquilo que ele estava orando por aquela igreja ali, e porque ele se recordava daquelas características lá que tinha acontecido na vida daquela igreja ali. Mas o mais surpreendente, irmãos, depois que ele fala dessas 3 características, só aí já dá um sermão desses 3 pontos aí, não vou falar sobre esse ponto agora, mas porque eu tenho outras coisas para falar. Olha só o que ele diz aqui: reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Isso é surpreendente. Reconhecendo. O apóstolo Paulo reconhecia, e é um apóstolo do Senhor Jesus Cristo, que aqueles irmãos que estavam lá, eles eram crentes no Senhor Jesus. Eles eram eleitos de Deus. Já pensou você receber na sua casa uma carta dizendo que você é um eleito de Deus? Carimbado pelo apóstolo Paulo, assinado por ele. É isso que ele está dizendo. Ele está declarando que aqueles irmãos ali, pela fé que eles tinham, por todo esse testemunho que eu acabei de dizer para vocês, pela fé, pela esperança e pelo amor que eles tinham, que não era falso, não era uma coisa que era passageiro, mas era algo que aconteceu verdadeiramente na vida deles. Ele diz: vocês são eleitos de Deus. Ele coloca ali a sua sanchela, para dizer que eles faziam parte do plano de Deus, da salvação de Deus. E eleição aqui, irmãos, às vezes a gente usa esse termo hoje, as pessoas viram as caras, né? E eleição, não quero nem ouvir falar. Mas era muito comum isso daqui ser usado lá no Novo Testamento. Eles chamavam os cristãos de eleito. Era a mesma coisa de dizer que era crente. Crente no Senhor Jesus Cristo, quem era cristão era chamado de os eleitos de Deus, porque trata-se de um ato soberano de Deus feito lá na eternidade, porque Deus nos elegeu, eleitos de Deus, antes da fundação do mundo. Não aconteceu na história, na contingência da história, mas foi um projeto de Deus, que Deus fez já escolhendo todos aqueles que haveriam de ser salvos, e Ele diz que aquela igreja lá estavam, naquele número lá, aquelas pessoas lá, que eles eram eleitos, amados de Deus, amados do Senhor Jesus Cristo. Hoje, falar de eleição dá uma controvérsia muito grande, e poucas denominações aceitam verdadeiramente a eleição, mas a Bíblia está recheada desse assunto, por causa que Jesus só morreu pelos seus eleitos, o apóstolo Paulo não tem vergonha de dizer isso aqui, eles eram eleitos de Deus, não porque Deus previu que eles haveriam de crer, mas porque Ele decretou lá na eternidade a nossa eleição. Por que Ele fez assim? Por que Ele nos elegeu lá? Porque nenhuma obra tinha sido feita ainda. Você não tinha nascido, eu não tinha nascido, ninguém tinha nascido, para que ninguém se orgulhasse, ninguém pudesse dizer assim: olha, eu aceitei o Senhor Jesus por minha capacidade. Ele fez isso lá antes de haver pai, mãe, você, qualquer uma das pessoas no mundo, para que o projeto da eleição de Deus não dependesse de absolutamente de ninguém, mas dependesse unicamente de um ato eterno de Deus, lá na eternidade. Não sei quando Ele fez isso, mas Ele já decretou antes da fundação do mundo aqueles que haveriam de crer no seu nome, e Jesus veio exclusivamente para esses. Então o apóstolo Paulo aqui está decretando, está dizendo que aquelas pessoas que estavam ali, que eles eram novinhos na fé ainda, mas eles tinham essas qualidades de um eleito de Deus. Mas por que o apóstolo Paulo faz isso? Por que ele declara dessa maneira assim? Não só por aqueles adjetivos, aquelas qualidades que ele falou antes na sua oração, mas muito mais.
Então nós vamos ver essas qualidades e relembrar o privilégio que você tem de ser um eleito de Deus. Se você parar para meditar nessa palavra, naquilo que Deus fez, fora de você, não dependendo de você, porque se dependesse de nós, a gente ia só estragar, não ia melhorar em nada o projeto que Deus faz. Do começo ao fim da salvação, é um projeto que Deus iniciou lá na eternidade. Aquele que começou boa obra em vós, há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele começou a obra e Ele vai terminar. Que participação que eu tenho na obra da salvação? Nenhuma. Eu sou apenas um vaso de barro, onde tem um tesouro inestimável, valoroso. O tesouro que está lá vale alguma coisa, o vaso não vale nada, mas é o tesouro que Deus depositou em pessoas que estavam mortos, em delitos, em pecados, como diz Romanos, nós estávamos afastados de Deus e Deus veio e nos salvou. Foi isso que aconteceu com aquela igreja ali. A palavra de Deus veio poderosamente ali. Eles ouviam poucas coisas, não tiveram o privilégio de ter o apóstolo Paulo 1 ano, 2 anos, como houve em alguns outros lugares, mas foi um curto período de tempo, mas foi suficiente para mudar a vida daquelas pessoas e trazer alegria, a paz, mesmo em meio a muitas tribulações. E aqui nós vamos ver o porquê que o apóstolo Paulo faz essa declaração. Você vê que é muito ousado o apóstolo Paulo dizer isso, né? Vocês são eleitos de Deus. É um homem chamado por Deus, um apóstolo, que viu naquela igreja ali, ouvindo da fé que eles tinham, porque Timóteo e Silas falaram disso para eles, e ele decretou, vocês são eleitos de Deus. Por quê? Ele vai dizer isso, olha, versículo 5. Por quê? Ele vai dizer. E você tem que se encaixar aí, irmãos. Nós temos que nos encaixar nessas qualidades. São elas que vão definir se eu sou cristão ou não. Não adianta você dizer eu sou cristão. Se você não tiver essas qualidades, você está enganando a você mesmo. E se você não as tem, é o momento de você procurar ter essas qualidades na sua vida. Eu e você, todos nós aqui. Porque indispensavelmente isso deve ter efeito na nossa vida. Em menor ou maior grau, em algum grau, essas qualidades têm que estar na minha vida para dizer, eu sou um eleito de Deus. Não é apenas o seu coração dizer, eu sou eleito de Deus. Mas se você não tem essas qualidades aqui, irmãos, você não é um eleito de Deus. Você pode até dizer que é um eleito de Deus, que é filho de Deus, que ama Deus, mas se você não tiver isso daqui, o apóstolo Paulo vai dizer que aquela igreja tinha de sobra, abundante na vida deles, tem que ser o mesmo princípio. O mundo pode mudar, as circunstâncias podem mudar, os homens podem mudar, mas essas características, ela permanece para sempre. Ela serve para a igreja, serviu para a igreja aquele dia, serve para a igreja no dia de hoje e vai servir até a volta do Senhor Jesus Cristo. A mensagem não vai mudar, a despeito dos homens quererem mudar as coisas, não. É isso que nós temos que obedecer. Lá no versículo 5 diz assim, acompanha aí por favor, porque o nosso evangelho, quando ele fala nosso, aqui ele está falando dele, de Silas e de Timóteo, que pregaram ali, não somente ele, o nosso evangelho, não chegou até vós tão somente em palavra. Isso aqui já faz uma grande diferença, né? Ou, melhor ainda, faz toda a diferença. Infelizmente, muitas pessoas só conhecem a palavra, conhecem a Bíblia, sabe que existe a Bíblia, sabe quantos livros tem, sabe todas as histórias, mas só fica na superfície. Era o caso daqueles judeus que conheciam a palavra de Deus de capa a capa, mas não conseguiam enxergar o conteúdo dela. Então o apóstolo Paulo diz o seguinte, olha, o meu evangelho e dos meus amigos chegou até vocês, não chegou apenas em palavra. O evangelho tinha chegado lá em palavra, é claro, ele havia pregado, mas havia algo mais do que a palavra.
que é o poder, como ele diz aqui no versículo de número 5. Não só em palavra, mas em poder, diz o texto aqui. Porque o nosso evangelho não chegou até vós em palavra, mas sobretudo, acima de tudo, mais do que pregar a palavra de Deus, tem que haver a ação soberana do Espírito Santo em plena convicção, trazendo convicção no coração. Traz convicção no coração. Não tem essa de o crente falar assim, eu não sei. Tem que trazer convicção. O apóstolo Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. O cristão tem esse dever de saber da sua, e não falar como muitas pessoas no mundo, eu não sei se Deus vai me salvar ou não lá naquele dia. Eu não sei, Deus é quem sabe, Ele é quem sabe. Se você não tem essa convicção aqui, você não aceitou a palavra de Deus, Deus é mentiroso, Ele traz salvação hoje, e você pode experimentar isso, não só da convicção do apóstolo Paulo, porque o texto aqui não deixa isso muito claro, não sabemos se é a convicção de Paulo ou dos irmãos lá, mas tanto faz, porque o apóstolo Paulo tinha convicção, e também convicção da igreja, trouxe, e era mais certo isso, porque ele está falando da igreja, trazendo convicção ao coração. O Espírito Santo tinha feito isso na vida das pessoas, trazido convicção na sua vida. Eu sou o filho amado do Senhor. Você pode dizer lá como cantares, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu? Tem gente que fala assim, eu não sei se isso pode, mas isso daí é dúvida, isso não é fé, isso é andar na dúvida no dia a dia. Se você não tem essa convicção, procure, ela é mais importante do que o seu sono nessa noite, do que o seu alimento que você vai procurar no dia de amanhã, da sua conta do banco que você tem, dos seus afazeres. Essa convicção é a coisa mais importante. A palavra de Deus tinha chegado a ele, por isso que ele falou que eram os eleitos de Deus, porque o primeiro item, o que é? É a palavra de Deus, não é emoção, não é outras coisas, mas é o que? É convicção, e ela vem pela pregação da palavra de Deus. A fé vem pela pregação da palavra de Deus, é um instrumento que Deus tem, não só em palavra, mas sobretudo. O apóstolo Paulo tinha identificado na vida cristã que não era coisa mentirosa, que não é uma coisa passageira, que é uma coisa só de emoção, a pessoa está lá somente para escutar as histórias, não, mas aquilo lá chegou poderosamente no seu coração. Então a primeira qualidade pelo qual o apóstolo Paulo chama aquela igreja de eleita, é porque a palavra de Deus chegou lá, poderosamente na vida daquelas pessoas, e com grande convicção. Aquelas pessoas proclamavam a sua convicção. Havia perseguição, mas havia também o poder da palavra de Deus. O que atraía tanto o evangelho naqueles dias? Por que aquela palavra atraía tanto o evangelho? Se tinha perseguição lá, as pessoas podiam dizer, não, eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar do meu bem-estar, eu vou seguir esse evangelho que tem perseguição aí. Não, é porque aquelas pessoas viram no apóstolo Paulo a alegria, o prazer que ele tinha. Ele não se importava de morrer, aqueles homens lá não se importavam de morrer, porque eles tinham grande convicção e eles não tinham aonde eles estavam. No paganismo, no judaísmo, nas coisas que eles viviam lá anteriormente, mas quando eles ouviram a palavra do evangelho, aquilo lá fez toda a diferença, e trouxe uma grande convicção no seu coração, na sua vida. O evangelho reclama isso, que nós tenhamos convicção, senão você não vai conseguir continuar a carreira cristã, não vai. Se você não tiver a palavra de Deus no seu coração, e essa grande convicção de que ela é a palavra de Deus, como se ela estivesse saindo hoje da boca do Senhor, agora, poderosamente, para tirar todas as dúvidas do coração. O que a palavra de Deus faz? Ela é luz, lâmpada, para tirar qualquer dúvida e sanar e dizer, isso é a verdade. Todas as coisas do mundo são mentirosas, são passageiras e enganosas. Elas prometem uma coisa e não cumprem, mas a palavra de Deus permanece eternamente. O sol, a lua, as estrelas, todas as coisas vão passar. Eu e você vamos passar. Todas as coisas irão se acabar, mas a palavra de Deus permanece eternamente. E ela traz convicção ao coração. O apóstolo Paulo falou assim, olha,
vocês têm convicção. E graças a Deus o apóstolo Paulo não pregou tudo o que ele tinha para pregar lá e sobrou essa carta para que nós pudéssemos estudar isso hoje, né? Olha só o plano de Deus, para que eu pudesse saber da pregação da palavra de Deus. O que você veio fazer na igreja? O que você busca? É a palavra de Deus, não palavra de homens, como nós vamos ver aqui. E ele vai repetir isso no capítulo 2, não vamos ver isso, mas ele fala sobre isso. Vocês não receberam como palavra de homens. Olha só que interessante. Muita gente fala assim, isso aqui é a carta do apóstolo Paulo. Não é carta do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu. Vocês não receberam como palavra de homens, mas receberam como palavra de Deus, como ele diz lá no capítulo 2. Vocês receberam como vindo do próprio Deus. Existe um autor humano que escreveu ali, mas ele foi inspirado por Deus. Ele foi direcionado por Deus. E esse mesmo Deus que inspirou essa palavra, ele preserva até os nossos dias de hoje. Inerrante, infalível a palavra de Deus. Você pode confiar. Porque se você não confiar nisso daqui, você não vai confiar em mais nada. Em quem você vai confiar? Como disse Pedro, né? A quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna, ele disse para Jesus. Onde você vai procurar no mundo? Em que autor? Em que filosofia? Em que sociologia você vai procurar, vai encontrar? Que padrão do mundo você vai encontrar a verdade? Só aqui é a palavra de Deus escrita que você deve obedecer, ler e ter no seu coração. Então essa é a primeira característica que nós percebemos aqui. O Evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas sobretudo em poder, dinamis, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. O apóstolo Paulo tinha convicção, eles tinham também. Versículo 6 assim, com efeito, vos tornastes imitadores em nós e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Qual é a segunda característica que o apóstolo Paulo identifica? Que eles se tornaram imitadores daqueles 3 homens. Isso aqui é muito interessante, porque eles não ouviram só a palavra de Deus, mas eles participavam imitando. Não é simplesmente uma mímica, fazer mímica de um para o outro, não. É como o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O modelo maior da igreja é o Senhor Jesus, e nós devemos imitar. Jesus não veio à terra apenas para morrer pelos nossos pecados. Ele veio trazer um modelo de homem, de gente para nós. Ele é o nosso grande irmão. Ele veio trazer o exemplo de como é viver e agradar a Deus. Ele é o nosso Salvador, mas Ele é o modelo do qual nós somos transformados à sua imagem e à sua semelhança. Nós somos transformados dia após dia. Há uma obra no coração do crente. Dia após dia, pouco a pouco, ele é transformado na imagem e semelhança, até aquele dia que seremos semelhantes a Ele, semelhantes a Jesus. E o apóstolo identifica aqui uma característica muito importante: vocês agora estão andando no mesmo caminho, fazendo as mesmas coisas que nós, pregando o Evangelho. A Bíblia diz assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É uma obra, é o segundo mundo que Deus está criando. Deus fez o Gênesis lá, criando todas as coisas, mas Deus está fazendo uma segunda criação. Deus agora está fazendo uma outra obra, que vai terminar até aquele dia de Cristo Jesus. Que obra é essa? É a regeneração, ou alguns teólogos chamam também de regênesis. Regênesis, é o novo Gênesis. É o novo princípio, é a nova criatura que Deus está fazendo em Cristo Jesus, porque aquela velha lá, aquela natureza velha, ela está perdida, ela vai se acabar. A Bíblia diz assim, fazei morrer a vossa natureza, aquela não tem solução, ela tem que morrer verdadeiramente. Mas agora Deus, em Cristo Jesus, está fazendo uma nova criatura.
dia após dia chamando o seu, despertando a nossa mente, despertando o nosso coração. As nossas volições estão sendo mudadas dia após dia. E o apóstolo Paulo percebia isso, falando: vocês agora estão parecidos comigo, com os meus. Somos um. Nós temos um só padrão, não vários padrões, mas é o mesmo para toda a era. Você tem que ser a imagem de Cristo, como eu tenho que ser também, como qualquer crente, em qualquer época, em qualquer lugar, tem que ser semelhante a Cristo Jesus. Eles passaram agora a ser imitadores. Essa palavra aqui é o mesmo molde, é o mesmo padrão. É lógico que nós chamamos isso de indiciocrasias, ou seja, aquelas qualidades que cada um tem individualmente. Cada um tem o seu jeitão de ser, mas em termos espirituais é o mesmo sentimento, a mesma característica que Cristo teve, é o mesmo padrão. Então Cristo veio ao mundo para se tornar o nosso padrão, sermos semelhante a Ele em Cristo Jesus. Esta é a segunda qualidade, com efeito, Ele diz: vocês se tornaram nossos imitadores. Isso era muito bom, não é apenas uma réplica parecida, segunda classe, não é isso, mas é algo que é igual, idêntico ao próprio Cristo. E ele diz mais, não somente isso, de sorte, versículo de número 7, veja aí, de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. E não somente isso, eles não passaram a ser modelos para ser imitadores do apóstolo Paulo e de Silas e de Timóteo. Agora eles participaram do quê? De serem o quê? Modelos para as outras igrejas. Olha só, uma igreja nascente, que tinha abraçado o evangelho, que tinha perseguição, nós vamos ver aqui, cheio de tribulações, cheio de perseguição, sem líder na igreja praticamente, depois é enviado um líder ali, mas que eles já estavam sendo o quê? Não somente imitadores, mas agora eles passaram a ser modelos. Modelo do Evangelho, porque ele diz, de sorte que vos tornaste modelo. Agora o apóstolo Paulo está dando notícia para eles. Vocês se tornaram modelos de todos os crentes na Macedônia, onde eles viviam. Macedônia é onde vivia essa igreja de Tessalônica, mas na Acaia, lá na Grécia, em outros lugares, e mais ainda, não somente isso, porque de vos repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé, por toda parte. Então veja só, a transformação daqueles crentes ali, unicamente pelo poder da palavra de Deus. Olha só o progresso daquelas pessoas ali, que não ficou apenas na palavra, na conversa. Precisa aqui ficar ouvindo, não. Eles ouviram, abraçaram, transformaram a sua vida e agora eles imitaram eles, fazendo a mesma coisa, e agora eles se tornaram modelos para o mundo. E o apóstolo Paulo, quando chegava em algum lugar, ouvia falar da fé daqueles irmãos lá de Tessalônica. Que igreja privilegiada, né? Uma igreja que as pessoas ouviam falar delas e falavam: olha lá, aquela igreja ficou famosa, ficou conhecida no mundo, porque viviam o verdadeiro evangelho. O evangelho ali se tornou o padrão para todas as pessoas. E aqui, irmãos, não é que eles haviam mandado evangelista, missionário, não tem nada de missão aqui, não tem nada de evangelização, não. Porque eles eram novos, não tinham aprendido nem beabá ainda do evangelho, eram muito novinhos na fé, mas mesmo assim, por causa da fé que eles tinham, de alguma maneira, as pessoas levavam essa notícia para diante, e falando: olha, existe uma igreja lá em Tessalônica, perseguida, mas que tem ali pessoas crentes. Talvez eles nem sabiam da fama que eles tinham por todo mundo, mas a fama daquelas pessoas lá chegou em todo o lugar. Que evangelho poderoso é esse, irmãos? E a grande pergunta que a gente faz é essa: chegou o evangelho poderosamente entre nós? Tem um hino que diz assim: a voz do evangelho já se fez ouvir aqui, publicando em som alegre o que Deus já fez por mim. Nós vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco.
poderosamente, que Deus já fez por mim. O que Ele fez por mim? Você tem que descobrir na Bíblia os privilégios que você recebe, e não, às vezes você não tem nem ideia do que Deus fez por você. Talvez a gente vai arranhar um pouco disso essa noite. Pois eles mesmos, olha, eles, falando de toda essa região, é versículo 9, pois eles mesmos, no tocante a nós, principalmente, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, por isso que eles eram os eleitos, deixando os ídolos de lado, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Isso daqui poderia ser verificado. Eles deixaram os seus ídolos, deixaram a sua adoração, deixaram a sua velha vida de lado e se converteram. Essa palavra aqui é uma palavra muito importante na Bíblia. Se converteram, é dar meia volta e fazer o caminho contrário. Essa noite eu estava viajando, o motorista lá perdeu o caminho do ônibus lá e perdeu, ele precisou voltar. É isso que significa lá no grego. Converter você está indo numa direção errada, tem que fazer a meia volta. O motorista fez isso, voltou e pegou o caminho de volta, o caminho certo. Todos nós temos que fazer isso. Humanamente falando, todos os homens estão indo para o buraco. A Bíblia diz o seguinte: há caminhos que para o homem parece ser caminho correto, mas no final dele dá um caminho de morte. Ele pensa que está no caminho certo, fazendo as coisas certas, mas não está, é caminho de morte. Ele pensa, eu estou bem com Deus, mas não está, ele está andando a passos largos para o abismo. É só em Cristo Jesus, não é pelas obras, não é por fazer coisas boas no mundo que uma pessoa vai ser salva ou não, é por crer na obra meritória de Cristo Jesus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, porque é isso verdadeiramente que interessa, é conversão de coração. Aquelas pessoas lá deixaram os seus ídolos, houve mudança na vida delas, podia ser verificado aquilo lá, porque eles deixaram todos os seus ídolos. Havia lá muitos romanos que viviam ali, havia muitos gregos que tinham muita idolatria entre eles ali, naquela cidade ali. Os romanos tinham os seus deuses, os gregos tinham os seus ídolos também, muitos deles, mas eles abandonaram tudo e mostraram realmente que eles criam unicamente na palavra de Deus. Quer ver como nós somos incrédulos por natureza? Nós aqui, não o mundo lá, nós somos incrédulos por natureza. Quando a gente tem coisas erradas na vida, a gente esconde das pessoas, não é? Esconde, não fala, né? A pessoa não precisa saber, não precisa conhecer, a pessoa esconde, você esconde as pessoas, os seus pecados das pessoas, mas por que você não esconde os seus pecados de Deus? Você tem vergonha de uma pessoa saber o que você faz, o que você está fazendo, né? Você se esconde no seu quarto, você pensa nos seus pensamentos. Ainda bem que tal pessoa não sabe dos meus pensamentos. Mas a gente é tão incrédulo que a gente fala assim, Deus não está nem vendo. Deus não está nem aí. Se a gente tem medo de uma pessoa saber dos nossos erros, nossos pecados, por que a gente não tem o mesmo medo, ou maior ainda, de que Deus está vendo todas as coisas, tudo que eu penso, tudo que eu faço, Ele está vendo. Mas temos medo que as pessoas saibam, mas não temos medo do que Deus. Sabe como se chama isso na Bíblia? Incredulidade do nosso coração. Às vezes não mudamos totalmente, achamos que podemos esconder das pessoas. Mas por que você não tem o mesmo medo de esconder isso, as suas contas, a sua vida, o seu celular, os seus pensamentos, os seus atos de Deus, que está vendo? Não é que as pessoas podem até não ver os seus atos, mas Deus está vendo tudo. Os olhos do Senhor estão em toda parte, não é assim que diz a Escritura? Aquelas pessoas mudaram verdadeiramente, não somente interiormente, mas exteriormente também. Eles abandonaram publicamente os seus ídolos. Houve ali uma profissão de fé, então houve uma mudança. Essa é outra característica, irmãos. E você pode verificar isso na sua própria vida. Não somente saber da sua vida interior, daquilo que ocorre de você, mas também exteriormente. E é mais fácil você perceber isso exteriormente do que interiormente.
é interior, mas se ela não se manifestar exteriormente, nada vale, não tem significado nenhum. Não adianta você apenas crer no seu coração, mas a sua vida toda está desmanzelada, né? Fazendo coisas erradas, pensando como o mundo pensa, não adianta de nada. Há uma compatibilidade. Eles fizeram aquilo lá publicamente, abandonaram publicamente os seus ídolos, da idolatria, porque o apóstolo fala assim, pois eles mesmos, então as pessoas mesmo ficaram sabendo, olha, eles deixaram os ídolos, eles vão ser perseguidos agora também pelos judeus, por seguir este nome de Jesus Cristo, abandonando toda a idolatria do seu coração. Houve uma manifestação e mudança de vida na vida daquela igreja ali. Houve uma manifestação. Não, por isso que não foi somente de palavras. É por isso que o apóstolo Paulo estava dando aquele atestado lá, estava dando um certificado. Vocês são eleitos do Senhor. Existe essa garantia ali. E que privilégio receber esse certificado na vida, né? Porque há mudança. Muitas pessoas falam assim, pastor, eu não sei se eu sou cristão ou não. Mas é muito fácil você perceber. Houve mudança? Ou você andava como outrora, ou você anda como o mundo, como o mundo anda, como as pessoas andam, pensando da mesma maneira, andando do mesmo modo. Então não adianta conversar. Então não mudou nada. Então você está no mundo do mesmo jeito. Você apenas conhece a palavra, mas não conhece o poder da palavra, que é diferente. Houve mudança exteriormente. Não adianta você apenas consultar o seu coração, você tem que perceber isso na sua própria vida, no seu linguajar, no seu modo de pensar, no modo de agir, se aquilo realmente está fazendo efeito na sua vida. Não precisa ser num grau maior, porque ninguém estaria apto diante de Deus. Não precisa chegar lá no ápice de tudo, mas há mudança. Dia após dia, você está mudando realmente, está lutando com aquelas coisas ali. Se houver essa luta, eu confio em você. Você deve confiar, há mudança. Então, essa é uma característica de que você realmente é um eleito, é um servo do Senhor, que foi amado por Deus, que foi buscado pelo poder de Deus. Essa é a outra qualidade. E finalmente, irmãos, versículo de número 10, é onde eu queria mais chegar. Né? Tudo é importante, mas esse capítulo 10, versículo 10 aqui, que diz? E para guardardes dos céus o seu Filho, ao alvo do apóstolo Paulo, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, novamente ele cita Jesus, que nos livra da ira vindoura. Que nos livra da ira vindoura. Irmãos, esses sofrimentos que a gente tem aqui não é nada comparado com a ira que virá lá adiante. Pandemias, pestes, guerras, situações aí de doenças mil, não é comparado, não se compara o sofrimento presente com o sofrimento futuro que já aponta. Tudo isso que nós temos aqui são princípios da dores. Princípios da dores. É só princípio. É uma amostra grátis do verdadeiro sofrimento que está lá adiante. E diz que Jesus aqui, ele nos livrou verdadeiramente o mais horrível de todos os sofrimentos, que é chamado de o dia do Senhor, o dia da vingança, o dia da ira de Deus. E o apóstolo Paulo diz para ele, vocês são privilegiados, vocês estão passando aí por tribulações, perseguições, mas vocês têm um grande privilégio, porque vocês foram libertos da ira de Deus. Como é que Jesus fez isso? Isso que é interessante, como é que Jesus fez isso? Nós participamos aqui da ceia do Senhor. Como é que Jesus fez isso? Acontece, todo pecado que é cometido hoje, Deus não vem imediatamente, manda um raio e termina com a nossa vida, ele podia ter feito isso. Cada pecado nosso, ele podia nos exterminar ali mesmo, mas ele vai acumulando os pecados. O mundo está acumulando pecados. Deus não está cabalmente nos punindo agora, mas o pecado está, como a Bíblia diz assim, não completou o tempo da iniquidade ainda. Então Deus deixa, e tem várias histórias na Bíblia que Deus deixa um tempo para as pessoas se converterem. É por isso que fala de graça, de amor de Deus, porque Deus ainda não está manifestando a sua ira ainda, mas Ele vai se manifestar,
Porque um dos atributos de Deus é que Deus é ira. Ele não é somente amor. Ele não é somente bondade, como nós gostamos, né? Tem gente que fala assim, pastor, fala para mim de amor, que Deus me ama. As pessoas gostam disso. Fala que Deus me ama. E a ira de Deus, onde é que fica, né? Aí ele cita isso daqui. Vocês estão passando por tribulações aí, mas olha o privilégio que você tem, que eu tenho. Deus nos livrou da ira de Deus. Como é que ele faz isso? Deus vai punir todos os pecados no dia da sua ira. Mas só que acontece que para os eleitos de Deus, Deus já derramou a sua ira. Às vezes você nem percebeu isso ainda, né? Deus já derramou a ira daqueles que são seus eleitos. Em quem? Na ceia. O que aconteceu com Jesus foi que Deus, aquela ira vindoura, aquela ira que está reservada para aquele dia lá, Deus antecipou e já derramou a sua ira, e você às vezes nem percebeu. Já derramou aquela ira que estava reservado para os eleitos, já antecipou, já derramou, não em você, que você pecou, deveria receber essa ira, mas toda aquela ira foi derramada em Cristo Jesus, não sobrando nenhuma gota da ira de Deus para nós. Deus não reservou nem um tiquinho mais da sua ira para nós, mas Ele já derramou em Cristo Jesus, que foi confirmado ali no Calvário. Deus já, por isso que Ele o abandonou. Ele não pecou, mas Ele se fez pecado por amor de nós. Jamais pecou, mas Ele tomou o meu lugar lá na cruz. E porque Ele tomou o meu lugar, o que aconteceu? A ira de Deus veio sobre Ele. E quando Ele nos perdoa, Ele não nos perdoa o nosso pecado simplesmente, está perdoado, como a gente diz. Está perdoado, não. Ele derramou a sua ira, daquele pecado que eu cometi e que você comete, já foram derramados em Cristo Jesus. Historicamente lá na cruz, mas eternamente falando lá na eternidade. Como disse João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi morto quando? Antes, toda essa obra já foi feita lá na eternidade. Como? Eu não sei explicar isso. Mas Ele já fez, já derramou toda a sua ira sobre o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que mundo aquele? Do mundo pecador, do mundo dos eleitos, que somos nós, que fomos ressuscitados pelo poder de Cristo Jesus. Então, o que sobra para nós não tem mais ira nenhuma, irmãos. Para aqueles que estão em Cristo Jesus não existe nenhuma. Por isso que você deve se alegrar. Qualquer coisa que você passar agora é fichinha, porque você não tem aquela ira maior. Você não tem mais o que temer lá adiante, porque já foi feita em Cristo Jesus. Porque Deus não vai derramar a sua ira em Cristo depois em mim, que creio nele. Deus não faz isso. Ele não é injusto para derramar duas vezes, pagar duas vezes o mesmo pecado. Ou é em Cristo ou é em mim. Ou você está no mundo e vai receber a ira de Deus total de Deus lá, ou você vai estar em Cristo Jesus, que já perdoou os seus pecados. E aquela figura de Jesus é muito linda, né? Ele falou assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os teus profetas. Quantas vezes quis eu, né? Ajuntar-vos, como uma galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das minhas asas. Tem um livro muito, A Sombra do Onipotente. A sombra do Onipotente. Você está debaixo das asas de Deus, da proteção de Deus. Ele não vai perdoar mais o seu pecado, porque Ele já perdoou. E nós temos que confiar, agradecer, nos humilhar, amar a Jesus, porque Ele já fez todo aquele sacrifício, que você não precisa fazer mais nada. Não precisa fazer mais nada, porque é totalmente pela graça. Ele já compartilhou, por isso que Ele fala assim, nos livrou da ira. Ele faz lembrar aqueles cristãos lá, se lembrar de alguma coisa futura. Olha só que interessante. Ele começa a falar de eleição, lá no começo, né, de Tessalonicenses, fala de eleição, da eternidade que Deus nos elegeu, e ele passa lá para o futuro. Olha só a mente do apóstolo Paulo, ele começa lá falando de eleição, vocês são eleitos, e Ele te livrou da ira vindoura lá na frente. Nós estamos entre esses dois tempos aí, da eternidade que se passou, e das coisas que acontecerão no futuro. Não sei se chegaremos vivos até lá, não sei quantos anos virá, mas nós estamos nesse ponto hoje.
ouvindo a palavra de Deus. E aquela igreja ali se tornou um modelo para nós hoje. Olha só que privilégio daquela igreja. Se tornou um modelo para a igreja presbiteriana de Caldas Novas, para o cristão hoje. Para mim e para você. É isso que você tem que seguir. Se você quer uma reforma na sua vida, se você quer um avivamento na sua vida, não adianta se espernear, fazer campanha. Ouça a palavra de Deus. É aqui que você tem que procurar um reavivamento na sua vida. Não fazer campanhas, fazer tantas outras coisas que as pessoas fazem aí, nada, só era isso aqui, é muito simples. Sabe o que é? As pessoas querem coisas miraculosas. Vá na palavra de Deus. Se ela não tiver esse poder, nada mais vai ter poder para transformar a sua vida. Nem campanha, nem coisa alguma pode fazer transformação na sua vida, se não for a pregação única da palavra de Deus e crer somente naquilo que Cristo fez na sua vida e na minha. Vocês viram os privilégios que são? E agora a gente olhando para tudo isso que Deus faz por nós. O que são as tribulações dos nossos dias, irmãos? Nós temos esse tesouro, esse privilégio de conhecer esse benefício, e nós podemos experimentar a mesma fé que aqueles irmãos experimentaram, a mesma esperança que o apóstolo Paulo teve, o mesmo consolo do Espírito Santo, ele está atuante hoje na vida dos eleitos. Porque, irmãos, se você não ouvir a palavra de Deus, ou não houver transformação, é apenas palavra. Você ouviu? Apenas palavra. Você saiu daqui, ouviu, deixa isso daí, eu vou ouvir depois. Você ouviu apenas palavra, chegou apenas em palavra para você e para mim. Só chegou em palavra. Você sai daqui, ouvir palavras. Mas quando chega o poder do Espírito Santo, ela vem com a palavra, mas vem com o Espírito Santo, transformando a nossa mente, o nosso coração, trazendo uma preocupação melhor do que o pão de cada dia. Irmão, se a gente corresse atrás do poder de Deus, das coisas de Deus, como a gente corre atrás do pão de cada dia, né? Das coisas desse mundo, né? Como a gente corre atrás dessas coisas. Como a gente vai atrás e fica preocupado o dia inteiro, né? Com as contas, com as coisas, mas não esquecemos, nós devemos procurar essas coisas, não é errado, mas só isso que a palavra de Deus diz assim, nem só de pão, ou qualquer coisa, vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E a aplicação prática, irmãos, já tá bem colocada aqui para a gente, né? É o modelo maior. Você que vive aí atribulado, né? Preocupações com tantas coisas, olhe para os privilégios que você já tem. Olha só as maravilhas que já estão disponíveis para todos aqueles que são do Senhor. Essa alegria, irmãos, ela não é circunstancial, né? Não precisa todas as coisas do mundo ficarem perfeitas para você ser alegre, não. Quando acabar a pandemia, quando eu tiver aquele emprego, quando eu tiver aquele salário, quando eu tiver aquela empresa, quando eu tiver aquele dinheiro, aí eu vou ser feliz. Quando eu tiver aquele casamento, quando eu tiver aquela profissão. Não. Você pode desfrutar dela hoje, mesmo não tendo nada, mesmo não sendo nada para o mundo. É um privilégio e é gratuito. Você não precisa correr atrás dele, porque ele é dado, não é comprado, mas ele é dado gratuitamente no Senhor, unicamente pela pregação da palavra de Deus. E esse privilégio que você tem, desses sacrifícios substitutivos de Cristo Jesus, tomando o seu lugar, é o maior de todos os privilégios. Medite disso, dia após dia, noite após noite. Martinho Lutero falava sempre para a sua igreja, e eu vou repetir aqui, Martinho Lutero fala assim, da troca feliz, guarde isso no seu coração. Jesus Cristo trocou a alegria que estava proposta nele, trocou toda a alegria dela, toda aquela alegria para tomar o nosso lugar de pecadores. Ele trocou. A lei veio no seu coração, só viu pecado, maldade, e deu um decreto para você. Você é pecador. Você está condenado. E quando esse mesmo evangelho chegou na vida de Jesus, disse, você é um santo de Deus, você não tem pecado nenhum. E ele trocou esses certificados. O meu certificado é que eu era grande pecador. É o certificado da minha vida. É o que eu sou verdadeiramente. E o certificado de Cristo qual que é? De perfeição, ele é perfeito. Ele trocou, ele pegou o meu certificado de pecador, passou para ele, e o certificado de pureza dele, ele passou para mim. Olha só, foi isso que aconteceu. Quando o Espírito Santo de Deus vem
em você, por causa dos méritos de Cristo, Ele não vê defeito nenhum na sua vida. Desde quando você nasceu até o dia que você morreu, Ele não vê mal nenhum. Por quê? Você tem um certificado de Cristo em você, porque Ele trocou. Mas para Ele pegou só maldição. Ele foi feito maldito em nosso lugar. Olha só o privilégio. Em que lugar você está? Em que posição você está? Você recebeu um certificado de pureza na presença de Deus. Por isso que Ele não vê mancha, Ele não vê ruga, Ele não vê coisa alguma, defeito nenhum na sua igreja, por causa dos méritos de Cristo. Você é pecador e vai continuar sendo pecador, mas porque Cristo fez, Ele trocou o certificado, chamado por Martinho Lutero de troca feliz. Você é feliz e Cristo é feliz também. Ele não ficou triste. A Bíblia diz assim, Ele verá o penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito, ficará alegre, Ele ficará feliz. Você também fica feliz porque recebeu esse certificado, porque você não podia dar conta desse pecado. Você ficou feliz porque recebeu o perdão, e Cristo também ficou feliz porque Ele redimiu toda a sua igreja. Então os dois ficaram felizes. E houve essa troca feliz. Quando você participa da igreja, quando você participa da ceia do Senhor, você está participando dessa troca feliz. O justo pelo injusto. Assim foi feito. Deus trocou de lugares, me colocando lá num pedestal, num lugar alto lá, acima dos anjos. Me colocou lá, não por mim, mas por Ele. E colocou Jesus no mais baixo de todos, porque Ele tomou todos os nossos pecados. E Ele fez essa troca feliz. O justo pelo injusto. Isso é maravilhoso demais você pensar. Você vai pensar isso por toda a eternidade e não vai entender. Não? Os anjos não entendem esse atributo que Deus fez, esse projeto de Deus, essa ação de Deus em meu lugar, em seu favor. Quando você medita nisso, irmãos, todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades ficam diminutas, ficam menores por causa do privilégio que você tem em Cristo Jesus. Vede, o apóstolo Paulo, vede que grande amor nos tem concedido a nós pelo Pai. Vede, imagine isso, aquela igreja lá tinha recebido isso, você pode receber isso hoje, mesmo que você seja antigo de igreja, mesmo que você esteja nesse caminho muito grande, muito tempo, você pode desfrutar desse privilégio nessa noite. É a palavra de Deus, ela não volta para si vazia. E aquelas pessoas tinham que fazer isso, meditar nesses privilégios que Jesus Cristo, como diz no versículo de número 10, nos livrou da ira vindoura. Medite nisso.